Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Estamos eu e o professor Roberto aqui animadas com vocês no nosso encontro. Estamos também ao vivo. Boa noite, Ione, boa noite. A gente quer que vocês estejam à vontade, assim como nós estamos, na nossa casa, na nossa sala, com os nossos amigos, são nossos amigos, as pessoas que nos acompanham no Instagram também, tanto no meu perfil de trabalho, o método de yoga restaurativo, no meu pessoal, o Roberto no dele, yoga contemporâneo. Então, estamos sempre à vontade, seja aqui nesses nossos encontros, pelo Instagram, ou pelo Zoom, ou pelo YouTube, ou quando a gente está em aula também, quando a gente está em roda, né? Queria dar boas-vindas a vocês, boas-vindas à Escola Método Restaurativo para aqueles que conhecem na escola pouquinho, né? Ou não conhecem ainda, sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo tempo que vocês estão dedicando a esse nosso bate-papo, a essa nossa conversa. Tenho vários assuntos aqui que eu quero abordar com vocês, mas em determinado momento também quero ouvir o que vocês vão colocar nos comentários. A gente vai estar lendo também, tirar algumas dúvidas de vocês e rir com vocês, né? Se emocionar com vocês, às vezes o aluno se emociona um pouquinho. Professor Roberto, seja muito bem-vindo. Professor docente, colaborador da escola há mais de uma década, né? Então, é pai desta criança também. E queria começar contando uma história para vocês, né? Eu coloquei aqui o tópico encontro, né? Então, eu queria contar um pouquinho para vocês da história do método de yoga restaurativo. Acho que é importante a gente que pousa nesse solo agora, às vezes uma palavra muda muita coisa e não fomos instruídos sobre aquilo, não é algo que a gente costuma divulgar muito também. Mas acho que nesse encontro seria bastante importante eu trocar essa informação com vocês. Então, meu grande namoro com o mundo de yoga, e não vou me alongar muito, tá? Prolongar muito por aqui, não. A gente tem várias coisas legais para conversar. Começou logo depois que eu fui diagnosticada por um linfoma não Hodgkin. Então, isso a gente data 2005, 2004, 2005, tá? Eu fui diagnosticada com esse linfoma, eu tinha acabado de ganhar minha filha. Quem me conhece, né, um pouquinho mais sabe que eu tenho uma filha. Nós temos uma filha, Jolie, né? Mas nessa época ela nasceu, então eu tinha a ela somente e fui diagnosticada com esse câncer. Mergulhei nas medicinas integrativas, eu fazia reiki, eu ia no centro espírita, sempre gostei muito desses cuidados ancestrais. Eu sou neta de Índia, lá do sul, minha avó índia me criou fazendo xarope. Quem aqui conhece Reverbera, fala aí, xarope de agrião que ela mesma fazia com cerveja Malzebir no fogão a lenha de casa, lá em Guaíba, uma cidade do outro lado do Rio Guaíba, em Porto Alegre. E vó me ensinou muito sobre esse cuidado, ela me benzia com arruda, eu sempre tinha alguma coisa no estômago, era uma criança enxaqueca. Sempre, desde pequena, tinha alguma coisa espiritual, algum um espírito maligno para ela exorcizar. Mas eu gostava demais que vó pegava o galinho dela de arruda e passava aquilo na minha testa. Você já só tua avó fazia isso pra ti também? Minha avó não, mas tinha as bebedeiras da rua. Tinha as benzedeiras. Então a avó fazia com arruda, e aquele cheiro de arruda em casa. E aí tinha o tal palma de flores, a flores que às vezes ela passava no meu, olha que interessante, ela passava no meu umbigo e fazia, eu não sei o que que a minha avó fazia no meu umbigo. Mas hoje eu conto para vocês aqui, talvez reverbera na história de vocês também, o carinho da avó, ou o carinho do avô, ou o carinho de uma tia, ou como o Beto falou, de uma benzedeira, né, do bairro. E independente de qual a história que a gente tem para compartilhar aqui, é o afeto que ficou, né? É assim, se fazia, se reduzir para a ciência, saber se faz efeito não a arruda passada na testa, o tal calma de flores que ela passava na minha barriga, e eu tinha certeza que aquilo que curava, tanto que eu ia lá, levantava minha camiseta e dizia aqui, ó, avó, faz para mim, tá doendo. Então, assim, na época eu não ficava assim, será que é o talco, a marca, a molécula? Não, eu fechava meu olho e acreditava naquilo. Isso é muito rico, isso é fantástico, né? A gente não usa muito na escola a palavra cura, mas a gente gosta muito de usar palavras como amparo. E me amparava e me fazia ir para casa feliz e tranquila, correndo lá pela trilhazinha da casa da minha avó, que levava até a casa dos meus pais, a nossa casa, a nossa família, né?
Então, foi um caminho fácil e rápido de eu começar a trilhar quando houve notícia do câncer. Fui uma boa paciente, eu fiz todo o tratamento quimioterápico, de radioterapia também, fiz tudo bonitinho, fiquei carequinha, fiquei sem cílios, entendi o que que era vaidade, entendi como era bom não ter shampoo por um tempo também, várias coisas. Eu sempre falo para meus alunos, meus pacientes, eles dão risada, né? Aí eu falo, é isso, a gente quando está na beirada, a gente começa a dar realmente valor para coisas muito simples, do tipo, olha que engraçado, eu sou carequinha, não preciso usar shampoo e meu banho é muito mais rápido, né? Bom, nessa época eu estava fazendo mestrado e tal, sempre estudando, correndo, trabalhava como jornalista no Rio, no canal Futura, e aí fui fazer o tratamento no Sul. E o dia que o médico deu o diagnóstico da doença, ele falou para mim assim: vai comer uma pizza, pelo amor de Deus, você é muito magra, vai comer uma pizza, vai se divertir, é só um linfominha, né? O linfoma, ele é o câncer, chama linfoma, né? O linfoma não Hodgkin, ele falou: é só um tumorzinho. Né? E aquele carinho do é só um tumorzinho, né? Aquele efeito placebo, aquele, como o Dr. Benson fala, aquele efeito da crença, da fé, o poder da crença, da fé, que também me ficou marcado ali, tá? Que é coisas que a gente fala no método bastante, em todos os cursos, em todos os treinamentos, eu falo bastante disso. E aí, mais tarde, fui conhecer o efeito disso na ciência com o Benson. E aí, ele disse para mim, quero que você vá numa livraria e vai ler algo de prazeroso. E eu fui, e eu estava na parte de ficção, e estava lendo Quando Nietzsche Chorou. Uhum. Que é de quem mesmo? É do Irving lá? Não, Schopenhauer, não sei. Não. Não, mas é um desses contemporâneos, né? Quando Nietzsche chorou, não sei se alguém de vocês lembra. E só que quando eu peguei o livro Quando Nietzsche Chorou, que na época era o Bambambam, na época, esse livro, tá? Você está puxando o livro assim, né? E cai um outro também. Adivinhem qual o livro que cai no meu pé? Depois eu conheci ele, amassei muito ele por todos nós, que não teve essa honra, essa bênção de ter conhecido o professor Hermógenes. Eu dei um cheirinho naquele cangote, eu dizia, ô, homem cheiroso, e ele dizia, fazia assim, fofo, vovô Hermógenes. E caiu o livro dele no meu pé. Eu digo, ó, você vem no meu pé me puxar, homem, você vem no meu pé me chamar. Caiu o livro dele, Autoprofissão com a Hatha Yoga, e na primeira página dizia lá, no final da introdução, se eu falar um pouquinho mais, já estou chorando. Ele disse assim: se eu conseguir, você também consegue. Ele estava contando a história dele quando ele teve tuberculose, que ele disse: bendita tuberculose que me curou. E eu falo: bendito câncer que me acordou, né? Ou me mantém acordado, né? Porque é um exercício eterno de medo, né? Com precaução, com autocuidado, pisar na bola de novo, fazer exames, ficar preocupada. Tô sempre numa berlinda, né? E aí eu brincava com ele. Aí caiu o yoga na minha vida, entra aí, turma. O yoga na minha vida começa nesse instante. Então, assim, aí foi um ano inteiro de tratamento, um ano inteiro de eu lendo muitos livros sobre yoga e eu lembro que eu fiz a seguinte, o Sartre que fala, né? A vida só tem sentido quando nós temos grandes projetos. Então, sem conhecer Sartre ainda, eu coloquei um grande projeto na minha vida. Quando eu terminar essa roda de quimioterapia, eu estava em Porto Alegre, lembra que eu falei para vocês? Quando eu voltar para o Rio, eu quero conhecer a Academia Hermógenes, que ficava na Rua Carioca. E aí eu fui lá. Aí eu conheci o Hermógenes, eu conheci aqueles professores maravilhosos, né? Porque eles já tinham 70, 75 anos, sábios. Eu conheci o que era fazer shavasana numa esteira de palha. Eu conheci o Tiago Leão, que é irmão querido, né? Do professor Hermógenes. Eu fiquei lá um tempo, eu ajudei eles a fazer a primeira página deles. Nem existia Facebook, Instagram, nada disso, gente, que eu sabia fazer, eu fiz para ajudar a fazer a primeira página deles na internet. Não sei nem se o Tiago lembra disso. Acho que sim, que foi com ele que eu combinei de fazer isso. E Jolie cresceu com o Hermógenes. Então, Hermógenes, a cada ano, pedia uma foto da Jolie fazendo yoga e botava num quadrinho. E eu fiquei muito feliz de saber que depois da passagem dele, o Tiago falou, ainda tem nas coisas do vovô os quadros da Jolie, conforme ela ia passando de idade.
ela fazendo Padmasana, com o olhinho fechado, fazendo com a carinha, igual o bebezinho faz, sabe? E sempre sou muito apaixonada pelo trabalho do Hermógenes. Roberto pesquisou ele bastante, entrevistou ele para o doutorado também, depois pode falar um pouquinho sobre isso. E o que lembro da minha avó foi afeto. O que lembro de Hermógenes? Afeto, né? Você nem sabia que a palavra era essa. Eu conheci essa palavra muito mais tarde. Começo namoro com yoga, começo a praticar com a Academia Hermógenes no centro, aí vou procurar curso de yoga, cai o curso do Marco Schultz na minha mão, faço uma formação com ele lá em 2005, eu acho, 6. Fiquei muito amiga do Marcos, depois dei algumas aulas no curso dele, sempre muito acolhedor, sempre um grande irmão, amigo. Encontrei outro dia ele no aeroporto, a gente não parar de falar, você é dos Caturrita, ele é um amor de pessoa, também muito amigo do Beto, também o Beto entrevistou ele para o doutorado, e fiz a formação do Marco, depois fui aluna do Marco de bolsista, não queria ser repetente, não queria sair daquela formação dele, era muito bacana, com muita gente legal no Rio de Janeiro. No mesmo ano eu fiz a formação em yoga terapia com o Joseph Lepage e a Lilian, ainda estava aqui na Montanha Encantada, agora ela mora na Bahia, foi uma formação riquíssima também. Aí eu abri de Pandora, aí eu disse, agora que eu gasto todo o dinheiro que eu não tenho nisso, porque eu tô apaixonada por esse rolê, e eu tô adorando, tá me curando, tá me fazendo bem, tá me fazendo ter insights. Aí eu fiz uma formação, uma especialização em medicina indiana, jornalista ainda, tá? E trabalhando como jornalista, eu trabalhava com cinema no Rio, então entrando nesse mundo que é uma caixa de Pandora, todo mundo que trabalha na psicologia, na medicina, sabe quanto mais a gente estuda, mais a gente acha que precisa estudar mais. Eu vou dizer, nem que a gente acha que não sabe, a gente sabe que aprendeu, mas aí a gente abre aqui uma página e diz, meu Deus, aqui tem 5 conceitos que eu nunca ouvi falar, eu preciso estudar sobre isso. Aí você vai procurar esse conceito, tem uma teoria sobre aquilo, uma teoria que tem 30 anos, e você quer estudar aquilo, aí você abre uma, né, vai entender de uma outra coisa, meu Deus do céu, não para de estudar nunca, né? Então, gosto muito de estudar, tô mais calma, tenho 48, né? Tem 15 anos essa história já. Na verdade, o câncer tem 18 anos. Em 18 anos que eu comecei a estudar yoga, né? O Roberto já tem muito mais história, daqui a pouco ele vai compartilhar um pouquinho com vocês também, estuda há muito tempo, já há muito tempo, yoga já tinha entrado na vida dele há mais tempo. Nossos caminhos se cruzam depois, ele vira meu companheiro de vida, pai da Jolie, e aí entra na escola também. Mas queria contar para vocês um pouquinho dessa história, porque eu gosto de contar, gente, porque acompanha a história de vida de vocês também. E quando vocês querem saber um pouquinho mais do método de yoga restaurativo, querem saber um pouquinho mais sobre a escola, sobre o protocolo SER, que é a luta aqui, querendo saber um pouquinho do terapia restaurativo, que é um curso novo, tem uma vida, tem um adolescente, uma idade de um adolescente, a idade da minha filha, de história, de trocas, de milhares de tópicos de conteúdos que foram agregados a algumas posturas de yoga, né? Então, nessa história de fazer formações e tal, na história do próprio tratamento do câncer, durante o tratamento do câncer, eu fazia 3 tipos de yoga. Eu fazia Yoga Nidra, eu fazia yoga para gestantes com os DVDs da Márcia de Luca, tempo dos DVDs, quem tem DVD ainda sabe o valor que tem. Então, eu fazia as aulas de gestantes que a Márcia de Luca dava aula, que a Shiva Rea dava aula, porque a Shiva Rea, na época, tinha lançado o DVD que estava gestante do filho dela, e fazia... Então, tinha caído na minha mão 2 livros muito legais, o Yoga Nap e o livro The Laster. Então, comprei, comecei a estudar tudo aquilo, fazia na cama, fazia com dor, fazia no meio da noite porque eu não conseguia dormir de tanto corticoide, fazia com as minhas sobrinhas, eu fazia, elas dão risada, até hoje são adultas, já uma tem casada com 2 filhos, lembra, tia, quando tu tinha câncer, e tu fazia com a gente aqueles yoga teu dos livros. Foi muito rico, um momento de bastante desafio, né, porque minha filha tinha 5 meses de idade, mas um momento muito rico, que me transformou completamente, é uma outra Milene, né? De identidade, eu sou Milene, conhecida como Mila, é uma outra pessoa. Então, disso, eu quis muito conhecer a Laster, eu fui fazer um curso com a Laster, meu primeiro curso com a Laster foi em Nova York, em 2009, 2008. 2008 temos aí 15 anos, foi meu primeiro curso com ela em Nova York, me apaixonei, e aí daqui a pouco eu conto para você as experiências, as sensações. Voltei de lá querendo trabalhar dava aula de yoga no Rio, comecei a trabalhar essa aula de yoga no Rio de Janeiro.
No mesmo ano eu voltei para fazer o avançado com a Laster, daí não parou mais. Estamos falando de 15 anos em estudos ininterruptos com a Laster todos os anos, que é quem agrega, é o conteúdo, né? E a pesquisadora que agrega a parte técnica dos cursos da nossa escola, né? E vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês entenderem também onde estão, né? Quem constitui o quê, em que momento, né? Então você já sabe que o Hermógenes constitui. A minha avó, tua avó constitui, Mila. Minha avó de Holanda constitui. Quem mais constitui? Hermógenes constitui muito, 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 né? E cada um que eu vou citar aqui constitui. A doutora Estela Simone é professora de Ayurveda, constitui, tem muito de Ayurveda no meu trabalho. Constitui também ali o Marcos Schultz também, com a formação dele, que é uma formação que agrega vários saberes, ele gosta que os alunos saibam de vários saberes, de várias abordagens, ele traz tudo isso para a formação, ele incentiva a ser uma formação de alunos e não só uma formação de professores, né? Muito, muito legal isso, muito bonito, o que para mim não fazia sentido, mas eu não vi que ser professora. Depois, com o tempo, eu fui entender que tu quer ser professora, Milene, tu não é nem aluna ainda, tem que entender, tem que ser atravessada, né? Essa palavra atravessada também vem para o nosso dicionário mais tarde, né? E aí pronto, aí virou uma coisa de não parar de estudar com a Laster, e a Laster, o carro-chefe dela é anatomia do yoga, não é a yoga restaurativa, né? E aí aprendi a técnica de Laster de Relaxing Renew, aí fui aprender com ela comunicação não violenta, aí ela nasceu no mesmo dia da minha mãe, ela é um pouquinho mais nova que minha mãe, acho que 5 anos, então eu tenho um amor imenso por aquela senhora. Não sei nem se ela sabe, eu acho que ela sabe, eu falo tantos para ela, que eu acho que não posso dizer mais que ela não sabe do amor, o respeito e eterna gratidão que eu tenho por ela. Muito. Em momentos difíceis ela esteve comigo, momentos lindos ela esteve comigo, momentos de dúvida ela esteve comigo. Então ela é realmente uma amiga. Com tantas amigas que eu tenho, que eu acabei criando nesse caminho, como a própria Estela Simone também. Aí, gente, começou então em 2009, eu faço o primeiro workshop que tinha esse tempo que nós vamos conversar hoje. Tinha 2 horas de workshop, no Rio de Janeiro. Uma escola minha e da minha querida amiga e comadre, a Joana Marivinier, e que é uma amiga fantástica de vida também, e abri uma escola chamada True Love Yoga no Rio e comecei, então, a dar essas formações lá. De 2 horas passou para 4, aí eu fui estudar com a ajuda do segundo ano, terceiro ano, passou para 6, aí eu fui fazer com ela vários... não é, como é que a gente fala? Estágios, né? Uhum. Estágios, né? Ser assistente dela. Fui no Canadá ser assistente dela, fui em Londres 2 vezes, em Nova York fui 2 vezes, em São Francisco eu acho que fui 5 vezes. Foi muitas vezes. Eu amo viajar. O Beto foi comigo, a Jolie foi comigo mais de uma vez. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? De alguma forma, eu investia, eu ganhava, eu investia. Eu ganhava, eu reinvestia, eu ganhava, eu reinvestia. E isso eu fiz a minha vida inteira. Então, para pagar minhas contas, eu tinha o jornalismo e o cinema. Hoje eu tenho a psicologia também. Sempre investindo nesse propósito que, para mim, é um dharma. A história começa com uma doença e eu preciso escutar o que ela está querendo dizer e eu preciso transformar, sublimar aquele tempo de dor, da angústia da minha mãe, achando que ia me perder, da minha filha, beber sem entender por que que eu viajava tanto, por que que eu gemia tanto, por que que eu tinha dor, por que que eu fazia cirurgia. Ela cresceu com questões que até hoje ela resolve em clínica, porque estava lá, era o bebê assimilando tudo aquilo naquele ambiente, né? Então, hoje e continua sendo e sempre vai ser um Dharma. Então, esse curso ele cresce para 20 horas, ele cresce para 40 horas, mas ele não cresce postural. Quando a gente fala postural, gurias e guris, a gente não quer dizer, não quer tirar um valor que tenha. Mas a gente está no micro contexto que quando a gente fala yoga no senso comum, se fala prática de posturas, no máximo de posturas e prática respiratória. Então, temos aí eu e o Roberto juntos há 14 anos, sempre quem não nos conhece, olha o nosso YouTube, vocês vão ver os nossos vídeos, vocês vão nos amar, nos odiar, nos amar de novo, vamos ficar nessa constante, porque a gente vai tentando quebrar algumas premissas que no nosso trabalho nunca fez sentido, né? Então,
a escola ela começa a ser formada pela essa parte técnica de Laster, que é fantástica, é fenomenal. Ela é doutora em fisioterapia, em psicologia do Oriente e Ocidente, dando um trabalho muito rico. Começa a entrar Thich Nhat Hanh, que é um monge que cunhou a palavra mindfulness nos estudos também. Então, vou para os Estados Unidos, sou iniciada na ordem Interser com ele, que tem a ver com o quê? Com afeto. E a gente fala pela primeira vez em interser, intersomos. Ano passado eu falei que não é só autoconhecimento, tem o interconhecimento. A gente começou a usar essa palavra no passado, interconhecimento. Não basta só me conhecer, eu preciso conhecer e modificar o ambiente que eu estou inserida e também estar em conexão com as pessoas. Tanto que eu falo, a gente fala, a união do Shug, do yoga, não é só eu com a espiritualidade, é também eu com o meu meio, o meio que eu estou, né? Então, é muita história, gente, mas eu tenho certeza que vocês estão gostando. Eu adoro contar essas histórias para vocês, porque depois vocês falam que vocês se inspiraram, que vocês pegaram os seus projetos de gaveta e vocês disseram, a Mila disse que conseguiu fazer com nada, eu vou conseguir também, e eu adoro escutar isso, e é para isso que tem que ter valido a pena tudo, sabe? Porque eu conto toda a parte bonita, né? Eu conto toda a parte bacana. A outra parte onde eu coloco no livro, quando estiver bem velhinha, eu digo, ó, publica quando eu fizer a passagem, aí vai ser publicado. Bom, aí Laster vem ela, vem o Thich Nhat Hanh, eu começo a trazer muito da psicologia budista para o trabalho também. Eu comecei a usar Yoga Restaurativo em 2008, essa palavra não era utilizada como um campo como um dispositivo, que a gente fala na psicologia social. Um campo em que ali se produzia subjetividade, ali se produzia meditação, ali se produziam alguns benefícios em que eu estava começando a relatar e isso não existia. Depois de uns 5 anos, aí eu comecei a me sentir um pouco desconfortável, porque daí o trabalho começou a ficar bastante visível e começou a gerar alguns desconfortos em alguns territórios. Coloquei a palavra método na frente. Gente, para entender que eu não estou falando de posturas, estou falando de uma abordagem. Então, vem o método na frente, né? Então, o método, existe uma técnica dentro e várias disciplinas, várias faculdades. Uma delas, já falei para vocês, a psicologia budista. Outra, já falei para vocês também, os afetos que compõem esse cenário. Outro, trabalho grupal. Então, da Laster, a gente já está em 40 horas de curso, ali eu já estou estudando psicologia, já tive encontros com a psicologia social de Deleuze e Guattari, começamos a colocar, então, um trabalho grupal de Pichon Rivière também, e entender laços, e entender a importância do diálogo. Eu criei as 4 colunas do método, tempo, toque, afeto e diálogo. E aí, a criança cresce, nós não estamos falando da manta embaixo da cabeça já há muito tempo, desde quando o curso tinha 10 horas em 2009. Né? Então, a gente começa a sair do espaço, da questão do lugar espacial do tapete de yoga e o que compõe o que os olhos podem ver, e fechamos os olhos e começamos a sentir. Começa a entrar também o estudo da percepção, né? Que é quando a gente fala de afeto. Afetos são experiências, experiências eu adquiro de forma sensorial. Preciso aí dos 5 sentidos, 6 se você acredita em intuição, né? Onde entra também a medicina indiana, então. Aí eu entro na psicologia, estudo psicologia, vou fazer pós-graduação, e aí vem mais uma criança para a nossa formação, mais uma disciplina, perdão, ele não é uma criança, mas é como se fosse mais um bebê que vem para dentro da formação e fazendo parte, sendo nutrido ali, ganha corpo e cresce nesse sentido, que são as formações em Harvard. E aí eu não parei, foram 8 formações lá, uma delas, que é uma especialização, eu me tornei, depois de alguns créditos que eu tive que cumprir, alguma seleção que eu tive que fazer e prova, facilitadora do programa SMART, do Herbert Benson, da Escola de Medicina Mente e Corpo. Então, a Medicina Mente e Corpo vem para a escola também, a partir desse instante, estamos falando de 2014, tá? Tem aí 9 anos, e começa a fazer parte dos nossos trabalhos. O primeiro livro a ser lançado em 2015, o Relaxe, é lançado. O Relaxe e o Super Descanso, gente, eles eram uma apostila. Eles eram uma apostila. Quando eu fui apresentada um presente eterno de pura gratidão do meu querido amigo Sandro Bosco, falou, quero te apresentar o meu editor, obrigada, Beto, da Matrix, que fez o grupo dele
Eu acho que é o Yoga Recuperativa, que fez eu indico muito esses livros, Yoga Recuperativa do Bosco, e outro livro dele é Yoga em Duplas, tá? Um baita de um professor, quem não segue ele, começa a seguir, porque ele é muito, muito, muito experiente, muito responsável, um baita de um mestre mesmo. Aí eu disse assim, poxa, eu preciso publicar meus livros, quero publicar meus livros. Apresentei a tal da apostila revisitada em formato de livro, e o meu editor disse, nós vamos fazer 2 bonitas, nós não vamos fazer um. Eu quero fazer primeiro um teu livro guia, que é o que eu tinha mais urgência, que eu queria que os meus alunos tivessem acesso. Então, a gente fica aí editando, tirando foto, né, passo a passo, eu quis traduzir, esse livro foi para um monte de país, é muito legal, muita gente teve acesso, as próprias alunas da professora Láster adquiriram um livro, eu levei para São Francisco também, ela tem esse livro, ela tem uma entrevista que eu coloquei dela nesse livro, foi muito lindo, é um livro lindo, ele vem, por isso que a gente usa ele como uma apostila no nosso trabalho, gente, né, porque tem apostila aqui, né, aí no outro ano, eu publico esse, que é um livro que a gente chama de instrumental. Então, ele é uma continuação da apostila, mas ele tem mais texto, ele tem mais pesquisa. É muito legal esse livro, quem não conhece, mas eu não vou ocupar o tempo de vocês agora falando sobre o que ele tem, tá? Existem alguns posts meus no meu perfil Yoga Restaurativo Oficial e também no YouTube que vão falar um pouco mais desses livros e a maioria de vocês também já tem, né? Bom, esses livros fizeram parte das formações por muito tempo, fazem até hoje, tá? E aí, nós estamos em 2020, quase 2024, né, grupo? 2021, eu lanço o prelo do livro novo que se chama Restaure, que vai ser o terceiro, da trilogia, porque eu não falei desse ainda, depois eu falo desse. Estou querendo vender livro, não, gente. Estou falando para vocês sobre as nossas apostilas, o conteúdo que tem nesses livros, que são conteúdos que levaram 10 anos para serem construídos, estudados, registrados, né, publicados e estão à disposição para vocês. Que é o Revolução Restaurativa, que é o primeiro capítulo da apostila que vai ser entregue agora em dezembro, na verdade, tá? Dezembro, janeiro, a gente está entregando essa apostila aí, que é uma apostila que é para ter mais ou menos umas 100 páginas. Tem coisas que você já vai ver, não dá para inventar um Shavasana clássico, né? Mas tem coisas que são novas e tem coisas que você assiste no curso. No curso são quase 45, 50 horas de aula falada comigo e com o Roberto, fora a supervisão, né? Fora todos os outros encontros e os materiais que tem para ler. Então, vem em 2021, 2022, o Revolução Restaurativa, que tem 80 páginas, e ele é o princípio da nova reflexão que eu quero apresentar como a história, uma revisão, um resumo do que eu estou contando para vocês hoje, do que de como a escola, de como né, o curso Método de Yoga Restaurativo aconteceu. Quando o Herbert Benson entra, né, na minha vida, e eu começo a trazer para a escola, eu tenho alunos formados na yoga restaurativa que dizem, tá, e aí, eu quero continuar estudando. O que mais que eu tenho para estudar? O que mais que eu tenho para ler, né? O que mais que eu tenho para me certificar com vocês? Aí a gente pega e cria o protocolo CERO. Em 2015, eu crio o protocolo CERO, que é um sistema, um programa para manejo de estresse, um programa para aumento de qualidade de vida. Muito legal, tem 3 artigos sobre ele, mais ou menos estou na faixa de uns 150 alunos já capacitados no Brasil e em Portugal. E nessa história toda tem a minha chegada em Portugal em 2012, foi a primeira turma que eu tive lá, já tive 8 turmas formadas em Portugal, muito bonita a história lá também, muito linda, tem alunos fantásticos de uma potência incrível formados lá, onde 99% do curso é filosofia, 99% do curso é neurociência, é psicologia dos afetos, é neurociência dos afetos, é psicologia budista, é a psicologia também da cognitivo-comportal, é a medicina mente-corpo, e 1% são as posturas que às vezes vocês veem, né, aqui até no meu perfil. Né? Então, só para vocês terem noção do quanto a gente foi ampliando, né, o cenário. Nós saímos do olhar postural para o olhar do ser que pratica. Então, quem é importante na nossa prática
como cuidadores espirituais, que é importante na nossa prática, como cuidadores da saúde mental, como psicólogos, ou da saúde orgânica do indivíduo como médicos, é o indivíduo em si. Não é a terapia, não é a abordagem. Aquilo ali tudo é plástico, tem que ser mudado, tem que ser revisitado. Por isso que quando as práticas de Lacer entram no Brasil, elas se transformam. Porque nós não estamos na América do Norte, nós estamos na América do Sul. É um outro país, é uma outra cultura, são outros corpos, são outras pessoas, é uma outra realidade política, é uma outra realidade social, é uma outra realidade histórica, e tudo muda. Então, me permitir pegar uma teoria e dizer aqui ela vai chegar e pisar e pousar de uma outra forma, tive que bater no peito. E teve muita gente querendo brigar comigo. Continua tendo. Tô nem aí. Mas eu disse, eu estou olhando para os meus alunos. Desculpa, eu não posso estar surda ao que eles dizem e não posso estar cega aos que eles querem me mostrar. As coisas não funcionam do jeito que eu estou tentando programar a acontecer. Eu estou sendo convidada a escutá-los. E quando eu escuto, é uma outra yoga que vem, é uma outra restauração que vem. E aí eu não paro de buscar respostas e eu trago essas respostas para vocês e o curso vai ganhando corpo, 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 corpo. Então não fica só no método de yoga restaurativa, vai para o protocolo ser. E não fica só no protocolo ser, vai para meditação deitada. Não fica só na meditação deitada, vai também para tudo sobre Shavasana, vai também para o curso avançado. E agora, o ano passado, a gente criou o terapia restaurativa, que foi lançada a primeira turma esse ano, e é uma coisa esse curso. É um coice no ar. É a coisa mais fantástica do mundo. Ele é demais. A gente fala sobre existência humana, a gente fala sobre neurociência dos afetos com um puta de um doutor da psicologia da USP, a gente fala com o Roberto dá aula em todos os cursos. Você já está cansada de saber o quanto eu sou fã do trabalho dele, e essa história toda tem muito dele também. Né? A própria parte de neurociência da meditação o tempo inteiro é ele que dá. A parte de esquizoanálise é ele que dá dentro da escola. Ele que vai falar também sobre grupo. Ele que dá toda a aula de história do yoga dentro dessa formação. Caramba, menina, na formação de vocês tem aula de história de yoga? Claro. Claro, é uma formação que não tem pré-requisito. Então, se o engenheiro quer fazer, eu digo, beleza, deixa eu contextualizar para você. E são aulas muito ricas. São aulas em que o aluno pode estar deitado. Olha ali. Ai, muito bom. É, os nossos alunos sempre brincando com a gente, é muito gostoso, muito carinhoso isso. Então, gente, hoje a gente está em 2023, indo para 2024, a escola, ela substitui, às vezes, disciplinas, né? Mesmo no curso do método de yoga restaurativa, não é a mesma aula do ano passado, não é a mesma aula do ano passado, não é a mesma aula de quando eu tinha presencial. Não é, mudou, nós mudamos depois da pandemia, eu aprendi muito no campo online, a gente estruturou, se reestruturou, se reinventou, e o Roberto, para estarmos com os alunos online como nós estamos com vocês, e tá puxando, tá conversando, e tá animando, e tá alegrando, nós não ficamos aqui, tipo, igual duas estátuas, com as mãozinhas assim, passando slide, não é assim, a gente é chato a aula assim, né, a gente, puxa, todo mundo se conhece, todo mundo fica junto, todo mundo tem grupo, todo mundo conversa 10 horas por dia, é muito interessante, é muito rico, é um presente para mim fazer parte disso. Ser aluna num contexto em que eu estou sendo professora. É muito rico isso. Então, a escola, hoje, o que ela apresenta num curso em que ela traz 20 disciplinas que todo mundo que é isso que está sendo composto aqui, né? É porque os alunos se abriram, é porque os nossos ouvidos estavam lá para escutar, os nossos olhos para querer ver a demanda que o praticante trazia. E eu sugiro isso para você, deixando aqui um parênteses nas suas práticas, começa a olhar e escutar o teu paciente, o teu aluno, no habitat natural dele, no cotidiano dele, no lugar que ele está fora do tapete de yoga. Não olha só para um joelho, não olha só para uma dobradura embaixo da cabeça. Olha para essa pessoa quando ela levanta e vai para a janela, no silêncio. Escuta ela no silêncio dela, observa ela no suspiro, observa ela no afastamento das tuas aulas, observa e veja tudo como efeito de encontro. Então, hoje eu posso dizer para gente, dizer para vocês também, que
você se tornar um instrutor, um professor do método de yoga restaurativa, é estar se preparando, se moldando, se lapidando para finalmente estar encontrando o outro. Falo isso com total certeza, como psicóloga social e pessoa que gosta de trabalhar em grupos, que a gente acha que sabe trabalhar com grupos, a gente acha que sabe trabalhar com o ser humano, e o estudo e a lapidação é constante. Então, sejam muito bem-vindos à escola. Quero abrir espaço para o professor Roberto colocar alguns pontos do que ele traz para conversar aqui também, e depois a gente vai ampliando para outros tópicos. Obrigada pela companhia de vocês. Tchau, gente. É importante deixar claro que o curso de formação, ele é uma aula de yoga, né? Não é um yoga para você utilizar partes dele para uma outra prática, né? Ele se sustenta sozinho pelas próprias pernas, né? Então, quando você for pensar em yoga restaurativa, é uma aula, né? É um método, muito mais do que um curso. O curso vai te ensinar de forma técnica uma meia dúzia de posturas, as variações, a mecânica que você vai utilizar com os elementos, mas a proposta aqui, na verdade, é você adentrar a um método, né? A uma formação realmente de um yoga. E o yoga restaurativo, assim como o Iyengar Yoga ou qualquer outro yoga, ele é uma prática de yoga. Então, você não precisa ter nenhuma outra formação para compreender o yoga restaurativo. Ele vai se sustentar sozinho. Dentro das aulas que a gente ministra dentro da formação, tem uma introdução à neurobiologia e filosofia do relaxamento. Então, você vai entender como você conduzir e perceber o corpo num relaxamento profundo e como isso tem uma similaridade muito forte com a própria prática de meditação propriamente dito. Sobretudo compreendendo que meditação relaxamento não é letargia, né? Meditação e relaxamento eles andam juntos, em paralelo. Não há como se atingir um grau de meditação profundo num corpo tenso. Então, entender como o teu corpo em relaxamento funciona é essencial. Uma outra aula muito importante, na verdade até antecede essa de neurobiologia, é nós entendemos como a construção social da realidade se opera. Então, nós vamos falar de Maya, a construção social de uma realidade. Nós vamos falar muito sobre isso e você entender muito do que você pensa, suas ideias, sentimentos, emoções, seus afetos, é uma construção social. E aí, quando você adentrar em práticas meditativas, em práticas, portanto, então, restaurativas, de yoga, você vai compreender quais são os fios, né, que estão amarrados no papai, mamãe, no hospital, na empresa onde você trabalha, no patrão, e que orientam e organizam você de fora. Você não tem uma noção dessa, você pode acreditar de forma ingênua que é só você deitar com um bolster bem alinhado, uma manta atrás da cabeça, um paninho no seu olho, ou fazer uma série de Surya Namaskara ou a série 1 do Ashtanga, que tudo vai se resolver. Não vai se resolver. No máximo, você vai alcançar um profundo anestesiamento do corpo e uma distração da mente, né? Muitas aulas de yoga vão operar nesse trabalho de anestesiar corpos e distrair mentes, para que as instituições de vigilância e punição do yoga e do mundo à volta voltem a controlar você. E elas obedecem a uma grande indústria do bem-estar que vai transformar você, professor de yoga, numa espécie de falso Deus que vai conduzir as pessoas à produção de um grande bem-estar como a resolução final de todos os seus problemas, né? Então, a segunda parte, uma segunda parte dos nossos encontros é para falar da construção social da realidade e também da neurobiologia da meditação. Depois a gente vai adentrar para estudar o estresse, o relaxamento e a homeostase.
para compreender como esses conceitos da fisiologia foram emprestados nesse mundo novo do yoga, que é o mundo moderno, e vão tecendo novos mitos. Nós vamos compreender como o estresse se aproxima do conceito de Patanjali chamado klesha, ou obstáculo, tanto que, se você quiser ofender algum amigo seu que faz prática de meditação, de yoga, é só dizer para ele que ele está muito estressado, porque o estresse, o conceito da biologia, que é absolutamente amoral, ganha contornos de valoração moral, né? Todo professor de yoga deve se pensar alguém que não é possuidor do estresse. O segundo conceito importante, nós vamos estudar o relaxamento agora, ganhando contornos de alguma coisa próximo a uma experiência espiritual. Isso não é nenhum demérito, mas os mitos no yoga moderno vão se transformando. E Kaivalya, Moksha ou a libertação se aproxima hoje de uma espécie de um corpo onde o estresse não habita mais. É blindado ao estresse. E o conceito de homeostase divina, homeostase eterna, nós vamos trabalhar também, que é o foco que eu desenvolvo com vocês, que é fruto dos meus estudos no doutorado. E, por fim, a gente vai estudar o ritual, o sistema ritual, né? Como construir uma prática de yoga percebendo a tríade, né, que constrói uma prática ritual, abrindo espaço no cotidiano, criando uma prática de liminaridade, ou seja, uma experiência única e singular, para então você renascer de novo. A cada prática de yoga, você faz um mergulho momentâneo para fora dos ordenadores de realidade que constroem quem você pensa que é e deve ser. Há uma economia da libido ali, né? Os seus desejos são organizados em como o seu corpo foi construído socialmente. Então, você faz um mergulho momentâneo para fora de todos os ordenadores de realidade que compõem você, para depois você conseguir retomar o processo criativo da sua vida e inventar novas formas antes impossíveis de encarar e pensar a sua existência em relação com outros corpos, construindo. Então, o yoga agora, na restaurativa, você vai compreender não como um caminho, não como uma meta, né? Sair do ponto A para o ponto B, mas entender o yoga restaurativo, portanto, como um aliado. Você vai estabelecer pacto de aliança com o yoga restaurativo, mas também com seus colegas, algo que é muito raro no mundo do yoga, vocês conseguirem se organizar, e até algo irônico, né? O yoga é uma palavra que significa união, mas se há um campo espiritual no Brasil absolutamente desunido, né? É o campo do yoga. Não conseguimos sentar na mesa, né, para conversar sobre as diversas linhagens que hoje existem. E, por último, um trabalho super recente, nós vamos conversar sobre uma geração posterior à moderna, né? Nós temos um yoga, então, pré-moderno, um yoga, então, do período medieval, onde trabalha o Hatha Yoga, o Tantra e diversas coisas, que a gente estuda, livros importantes, escrituras importantes. Nós temos o yoga moderno, vem com Vivekananda para frente, onde tem um foco muito grande nas posturas, mas nós temos uma fase de transição acontecendo agora com o yoga, que é o yoga sem linhagem ou o yoga pós-linhagem. Não é um yoga anti-linhagem, mas é um yoga pós-linhagem, um yoga sem linhagem. Yogas que vão sendo construídos na modernidade, estamos no século XXI, o yoga, então, pensando a partir de Vivekananda, né, quando surge o yoga moderno, estamos aí em 100 anos de yoga, e é natural que ele sofra modificações, né? Então, o encontro do yoga, que vem do sul asiático, o encontro às epistemologias, né, as formas de conhecer o mundo do hemisfério sul da América, óbvio que vão surgir sincretismos, vão encontrar bricolagens, não é? E isso não é demérito, é com isso que o yoga continua vivo. O yoga não tem uma raiz, o yoga não tem uma essência, o yoga é rizomático. O yoga está agora acontecendo, porque o yoga se atualiza, né? O yoga não está acabado, né? Ele não está completo. Justamente por ser incompleto e inacabado, vivo. Porque algo que está completo e nada mais pode ser contribuído, morto. Então, o yoga hoje, a gente consegue identificar novas características
que vão compor esse cenário que hoje vem se construindo, que são os yogas ou os yogis sem linhagem, ou yogis pós-linhagem. Não significa que eles são anti, são contra a linhagem, mas eles vêm tecendo novas formas de pensar yogicamente o mundo. Muito bom. Eu sou bom de falar. Você já vendeu até seu próximo curso. Está acontecendo. Não estava combinado. Ele adora falar umas coisinhas a mais, vocês já viram, né? Os anos que conhecem ele também, que esse aqui vai longe. Sábado a gente tem a aula do extensivo, é o último módulo dos 10 módulos, né? Aí eu perguntei assim, meninas, a gente gosta sempre de perguntar para os grupos, né, das formações, o que eles querem, as opções para a formação é deles. Eles que mandam a gente. O senhor Roberto não tem mais o que falar aqui. Vocês vão querer que ele volte? E elas assim, mas quem deu a opção dele não voltar, né? Tipo, a gente sempre tem o que aprender com o tio Beto. Ele sempre tem muita coisa legal para contar mesmo. Eu sou a primeira aluna, a primeira fã dele. Depois vem vocês, que daí ele precisa conhecer ele, tá bom? Vamos combinar assim. Bom, como eu tinha prometido para vocês e queria muito conversar sobre isso, que eu adoro começar a falar sobre esses tópicos, o Beto já deu vários exemplos ali de coisas que a gente falou na escola e que a gente começa, como assim? Nós não somos unidos? Como assim? Yoga não é religião? Yoga é religião, sei lá. Ele coloca vários tópicos e faz com que vocês que vêm para a formação, professores de yoga ou profissionais de outras áreas, realmente sejam convidados de forma sutil a entrar nesse barco com a gente e começar a entender de um outro lugar, sentado num outro lugar, começar a entender os padrões ou os comportamentos ou o porquê daquele aluno vir para a aula de yoga, como estamos falando do método de yoga restaurativa, para que ele vem. Um exemplo, por exemplo, se eu pergunto para vocês, para que o aluno procura yoga? Talvez de cada 20 pessoas que responderem essa pergunta, 18 vai dizer para estresse, né? Mas olha que interessante, a gente não sabe o que é estresse no yoga. Não. A gente não sabe o que é estresse no yoga. Porque estresse não existe só um conceito sobre estresse, só uma explicação sobre estresse. Existem pelo menos 4 explicações. Dentro dessas 4, talvez 2 dessas explicações, só uma área da psicologia e da psiquiatria vai saber o que significa. Estresse pode ser um estado, estresse é um conceito na física, estresse ele é qualquer coisa, menos o mal do século para fazer com que a humanidade esteja procurando yoga. Dentro da escola, o nosso olhar para esse tipo de situação, por que o aluno vai buscar aula de yoga, então, Mila, ou aula de yoga restaurativa, ele vai para ficar em silêncio, ele vai para ficar com ele mesmo, ele vai para buscar suporte. Suporte e segurança, não é suporte em você, é suporte e segurança no espaço dele. Ele sozinho, porque ele sabe que do lado de fora você está cuidando, ou deveria, né, da sala da segurança dele. Então, quando a gente entra lá, inclusive, a gente tira o sapato, tanto para aula de restaurativa, ou para aula de estango, ou para aula de Iyengar, aula que for, a gente se permite deixar lá quase que com os nossos personas também, né? As nossas angústias, os nossos medos. E a gente vai para o tapete quase que pensando, enfim, eu estou sozinho. Eu não posso trazer o celular, eu não posso trazer meu Apple Watch, eu não preciso trazer meu Kindle, né? Esse Kinder. Eu não preciso trazer as minhas reclamações, eu não preciso trazer minha família, eu não preciso trazer, eu posso ficar só comigo. Isso é uma das coisas que a escola fala. Porque mesmo o seu aluno vem aqui. O meu aluno vem para restaurar. Mas o que é restaurar? Aí ele vem para relaxar. Mas o que é relaxar? Lindíssimo silêncio. Depois dessa pergunta. É que a gente não sabe o que é relaxar. Os conceitos e as explicações que a gente tem sobre o que é relaxar, eu falo isso, a Alexia lá embaixo começa a falar, louca, ela quer buscar a resposta o tempo inteiro para mim. Alexia, vai dormir, você não precisa procurar o conceito de relaxamento agora, tá tudo bem. A gente não sabe o que significa relaxar, mas a gente usa, venha para aula de yoga para desestressar. Sendo que essa composição desestressar não existe, gente. Não existe desestressar, vocês sabiam disso? Não existe tirar o estresse do aluno. Não existe acalmar o aluno. Na prática, não existe. Mas o meu aluno disse que depois que ele deitou, ele saiu mais relaxado.
O nosso carteiro também disse que ele ficou super relaxado quando a gente entrega uma água para ele no portão. Eu acho que não foi para isso que o seu aluno veio na aula. Ele não veio para tomar um copo d'água, né? Talvez ele venha entender por que tanta sede, de onde vem tanta sede. Então, nós não sabemos direito para que o nosso aluno vem, são as reflexões que eu tenho feito esses anos, é o que compõe os meus livros, é o que compõe o curso, refletir realmente o que é restauração, não é relaxar. Não é, porque o relaxamento, inclusive, existe um fenômeno chamado efeito da ansiedade, que é efeito do relaxamento. Uma ansiedade criada pelo relaxamento. Por quê? Porque não existe esse eixo condutor. Deitei, relaxei. Se relaxei, tô zen. Não existe essa fórmula não existe. Alguém inventou para vender, mas essa fórmula não existe. Assim como restaurar não é relaxar. Por quê? Porque relaxar não é ficar zen. Relaxar não é fácil de fazer. Para você conseguir realmente entrar dentro de um relaxamento espiritualizado, você tem que ter passado antes por um descanso orgânico, que leva tempo, e tem várias técnicas para isso. Não sou detentora disso, eu fiz bricolagem e consegui organizar para que os meus alunos viram professores consigam acessar isso nos seus alunos. Mas é de forma biopsicossocial e espiritual. Quando o Roberto fala da sociologia, quando o Roberto fala da forma que nós somos constituídos como professores de yoga ou como aquela pessoa que vai buscar um lugar, então, de afeto, um lugar de suporte, silêncio e segurança, ele está falando dessa pessoa. Eu não reconheço isso no curso de yoga. Eu fiz 5 formações, gente. Você fez 5 formações. Não quer dizer nada. Elas refletem muito mais o meu pensamento crítico hoje do que na época. O que eu sei, e não tem nada a ver com competência ou não dos professores, todos eles são incríveis, não se fala sobre espaço social do aluno. Não se fala sobre espaço histórico do país que aquele aluno vive. Nós estamos trabalhando no Brasil. Não se fala sobre neurociência do relaxamento, sendo que a postura mais importante do yoga é a postura final, a postura meditativa. A prática toda é meditativa, mas é a postura em que eu não me mexo, eu sou convidada a parar e existe um espelho gigante que vai ser colocado em cima de mim e eu me olho, finalmente. Me observo. Com amor, com raiva, com empatia, com compaixão, o que for. Mas me observo. Não é terapia, mas é terapêutico e muito importante ficar claro pra gente. Não existe nada que você vai oferecer para um ser humano no intento de criar uma ruptura, de criar uma ressignificar o estado dele interno, a gente chama de dispositivo na psicologia social, tem quebra, gera novos significados, leva o praticante, o aluno, a pessoa que está ali sendo atravessada pelo aquele dispositivo, no caso, a prática de yoga restaurativa, leva ele a refletir. Por quê? Estamos falando sobre meio. O que tem no meio da yoga restaurativa? Tem uma pessoa que está sendo treinada, que é treinada para amparar o ser humano. Amparar o ser humano, gente, não é botar uma manta embaixo da cabeça dela. Uma manta embaixo da minha cabecinha, coloca uma pessoa que tem interesse em fazer mal. Uma manta embaixo da cabecinha, coloca um assediador embaixo da cabeça de uma criança. Uma manta embaixo de uma cabecinha pode ser gatilho para uma pessoa que passou um trauma, um abuso. Não é isso que faz um efeito restaurador. Então, essa máxima, a manta e materiais naquele corpo fazem eu restaurar aquele corpo, que significa relaxar aquela pessoa, ela está pronta para ir embora, não existe. Eu acho que isso é o que de melhor eu posso oferecer no meu trabalho para vocês. Dizer, eu tenho que desmembrar isso com vocês e explicar por que isso não existe. E vocês entendem claramente por que não. Começando já no primeiro dia de curso, com a caneta dizendo, me passa o primeiro conceito, o que eu tenho que fazer para o meu aluno. Na segunda, eu digo, meu amor, larga tudo. Larga tudo e deita. Porque primeiro eu começo com você. Não, mas eu não quero. Se você não quer, como que você sabe que vai ser bom para o seu aluno? Não, mas eu não preciso. Se a gente não precisa de descanso, se a gente for um cactus. Eu acho que até o cactus restaura. Necessariamente ele precisa de Ele precisa descanso. restaurar. Ele pode se estressar. Então, o que acontece? Não é à toa que o cactus tem espinho, né? Vamos pensar como foi passado o cactus, né? Antes da evolução. Então, é muito interessante porque eu sempre vou estar convocando vocês a desmembrar, né? A dissecar não só posturas. Eu quero desposturar
os nossos hábitos que a gente tem de no yoga, quando formados em yogas ou como psicólogos, de achar que toda a resposta está, sem dúvida nenhuma, sem nenhum ponto de reflexão, dentro de uma abordagem. Tá errado isso, gente. Tá errado. Eu posso pegar o livro aqui da Judith Beck, de terapia cognitivo-comportamental, e entregar ele inteiro para o paciente durante um ano. Eu preciso aqui, treinada com esse olhar, que é o meu treino da psicologia social, que é riquíssimo, o treino, não o meu treino, eu amo essa disciplina, é entender que o encontro é sempre subjetivo, sempre singular, sempre único. E eu entrego um dispositivo que está dentro da TCC para o meu paciente, mas é ali que acontece a magia. É quando ele diz o que está acontecendo com ele. Ele diz para que está servindo. Ou ele diz, não aconteceu nada, não entendi nem para que eu estou fazendo isso. Você está preparado para escutar isso do seu aluno de yoga? E não ficar chateado, dizendo ele não está no tempo dele? É uma das coisas... palavra saída da boca não volta mais. É uma das coisas... Uma das coisas que me incomoda quando eu escuto. Não está no tempo dele. Eu acho arrogante da nossa parte falar isso para um ser humano que recortou um tempo do dia dele e veio até a gente por conta da nossa fala, da nossa postura, das nossas divulgações, em que a gente promete ele um espaço de acolhimento. Quando a gente diz ele não voltou, ele não está no tempo dele, isso é violento. Quando a gente diz ele está tossindo, está atrapalhando a turma, isso é violento. Quando a gente observa uma turma e diz o meu aluno está rindo demais e eu vou convidá-lo a sair porque não está legal, no yoga tem que estar todo mundo sério, isso é violento. Quando o aluno diz, eu não estou me sentindo bem, e eu quero ir para o lado de fora, Mila, eu quero ir para a janela, e eu vou precisar acender um cigarro, e nem me pergunte se acende o cigarro, se eu disser, que horror, você fuma, isso não é yoga, isso é violento. Ou quando o aluno diz assim, eu preciso sentar e falar, eu preciso falar o que está acontecendo, eu preciso abrir para a turma, e eu dizer, isso não é terapia. Tem uma aula que vai acontecer agora aqui, eu preciso liberar a sala. Eu tenho um compromisso, tenho uma outra aula para dar, não posso escutar. E falam para mim, eu não sou psicóloga, eu não tenho que atender aluno, o que eu digo? O que vocês acham que eu digo para eles? Para que você trabalha com o ser humano, então? O ser humano, ele não é uma caixa, ele não é um negócio fechado. Eu trago a prática de yoga restaurativa, vai, relaxa, criança, vai para casa, volta. Restaurativa, relaxa, criança, vai para casa, volta. Restaurativa do livro da Mila, da Lassa, de não sei quem, restaura, vai para casa. Não acontece isso. E isso é o mais legal, é que não acontece da forma que a gente espera. Não acontece, e isso é muito legal. Então, esse jogo de cintura, para quem é psicólogo de bastante tempo ou trabalha com grupo, entende, aprende na marra que tem que ter. Mas nós, professores de yoga, não nos ensinaram que a gente trabalha com grupo. Nos ensinaram que a gente tem que ser um professor que pratica muito posturas. A gente tem um palquinho um pouquinho maior, da mesma altura do chão dos alunos, quase sempre, ou um tapete na frente. Eles estão todos em fila, me olhando para frente, para mim, sentados em silêncio. Eu demonstro o que eles têm que fazer, eles copiam, porque se você botar no Google yoga, você vai ver yoga grupal, um monte de gente fazendo tudo igual. Se tiver para lá, tem um outro para lá, outro para lá, faz para cá, Roberto, o braço. O que o professor vai dizer? Roberto, você está errado. Violento demais isso. Ou então, você não está se esforçando, hashtag no pain no gain, você tem que sentir dor, senão você não evolui. Da onde que vem essa frase, gente? A gente precisa refletir sobre isso. Da onde que vem, se eu não sinto dor, eu não recebo amor? Você quer falar de yoga? Sei lá, 1930, se você não está entregando o que você precisa entregar na sua sala de aula, você é convidado a ir para um canto e você se ajoelha no milho. Para refletir. Vai refletir no cantinho do castigo. Você não está praticando bastante. Um dia uma professora, faz década, lá no Rio, disse assim, eu mandei um aluno embora da aula. Meu Deus, o que ele fez? Rio de Janeiro, ele entrou com uma arma? O que ele fez, o seu aluno, na aula? Eu juro por Deus para vocês essa história. Ela disse não, o cachorro olhando para baixo dele estava horrível. Eu falei, você convidou o seu aluno a sair das suas aulas para ir para uma... Tentei dar um rolê.
para ir para uma outra aula mais iniciante, que é uma outra coisa para mim que não faz sentido nenhum. Yoga é yoga. Nós não estamos na aula de jiu-jitsu do Roberto para ter faixa no yoga. Você pode fazer a postura mais incrível do mundo, ficar parado só de cabeça no chão, de cabeça virada no chão, né? Fazer o seu shishasana, só que só de cabeça, assim, as mãos no chão. Eu não estou acreditando que você medita. Eu não estou acreditando que você está sendo atravessado por um afeto. Eu não vou acreditar que você está se sentindo seguro, em amor, amparado. Isso, para mim, o que significa yoga é isso. Porque me ensinaram que é união. Não me ensinaram que é exibicionismo. Não me ensinaram que é olhar para o outro e criticar. Olha, o seu braço não é para esse lado, é outro. Por que você está indo fumar na janela? Você tossiu demais, você não sei o quê, você não sei o quê. Ou seja, você não se comportou da forma que eu quero que você se comporte. Tá errado, gente. Isso não é um lugar terapêutico. Lugar terapêutico, em primeiro lugar, é para vocês também escutarem para quando vocês forem buscar o espaço de vocês. Exijam. Lugar terapêutico é o lugar em que eu posso pertencer. É uma outra palavra que vocês não vão esquecer, que eu falo muito nela. É aumento de compreensão social. Eu quero ser vista, eu quero ser escutada, eu quero poder ter o meu processo criativo, eu quero poder ter o meu processo subjetivo. Ah, meu Deus, e como que o professor de yoga vê? Eu não sei. Nós somos formados só a ver defeito, só a ver o joelho que tá torto. Tá muito. Nós temos que abrir esse nosso leque, que é para ser plástico, galera, e tá engessado. Então, você olha os seus alunos procurando ajustes. Ajustes, uma coisa é atenção na ação e ajudar, outra coisa é ajustes para deixar o aluno desconfortável. Eu não volto numa aula assim, como eu já não voltei várias vezes. Eu, Mila, tenho uma dificuldade imensa de encontrar estúdio de yoga para eu praticar como aluna. Por quê? E começa a me zoar. Deliberadamente. Ah, você veio só para deitar, né? Mano, mano, você não sabe fazer as posturas, você só dorme, né? Mano, me respeita, cara. Eu escrevi 4 livros para o yoga. Me respeita. Eu saí de Guaíba e fui parar em Harvard. Me respeita. Eu sou mulher. Num país extremamente machista, num curso de espiritualidade que é o yoga extremamente machista. Me respeita. Eu estudo e entrego aqui, sabe? Então é isso que eu quero que você peça também nos espaços que você for entrar, que você for pertencer. Você diz, dá licença, não quero que você encoste na minha virilha. Porque você não pode encostar na minha virilha sem me pedir autorização, se perguntar se pode. Você não deve encostar no meu peito. Porque você não sabe sobre a minha vida, você não sabe sobre o meu passado. Você deve, no mínimo, pedir autorização. Você pode apontar onde você quer que eu mexa. Você não pode vir em mim e me mostrar com as suas mãos onde você quer que eu chegue, sendo você o exemplo físico de onde eu devo chegar. E se eu não quiser chegar aí? E se chegar aqui, só aqui para mim já for o suficiente, e aí? Né? Eu me empolgo, né? Mas você se empolga bastante. Ah, o, o caminho talvez seja a transformação, a percepção de sair de um yoga pautado pelo sedentarismo Uhum. para um yoga pautado pelo nomadismo. Um yoga sedentário é um yoga replicante, é um yoga que repete. Ele acredita que há um passado idílico, ideal do yoga, e que tudo o que está acontecendo agora é uma deturpação do yoga. Então ele idealiza buscar aquele passado ideal que ele imaginou, que é um delírio, é uma fantasia, e replicar exatamente igual em Osasco, né? Alguma coisa pensado em Varanasi do século X. Esse yoga sedentário constrói esse tipo de pensamento em alguns professores de yoga, em alguns praticantes de yoga, que é só colocar corpos em trikonasana, é exatamente igual, está numa escritura do século XII, no século XXI, e que tudo vai acontecer.
Kundalini vai ascender, perfurando os chakras até o topo da cabeça, elevando o sêmen, que será transmutado numa espécie de estado de iluminação. E eu não estou sendo jocoso disso. Só que essa nomenclatura, esses signos, no século XXI e na América Latina, deve ser ressignificado. Então, você vai migrar no curso de formação de yoga restaurativa desse yoga replicante, desse yoga sedentário, porque se desloca muito pouco, está pautado em escrituras, são perfeitas em si mesmas. Livros perfeitos em si mesmos, gente, é Bíblia. Um livro que é perfeito em si mesmo é um livro dogmático. Um livro imperfeito em si mesmo é uma literatura viva. Está mais próximo do afeto da arte, que expande corpos para afetar e ser mais afetado. Porque entenda que o yoga não nasce de um filósofo pensador, de um cientista com microscópio, né? O padroeiro do yoga, mitologicamente, é Shiva. E ele é um dançarino. Ele é um artista, né? Que dança pisando em cima de um anão, que significa a ignorância. Então, o yoga, pela sua própria simbologia mítica, ele está em transformação. É uma dança improvisada. Por isso é importante nós irmos revisando esse yoga replicante, sedentário, que não deu certo. Ele não está dando certo na modernidade. Olha a lista de abusadores, se eu não me engano, hoje saiu mais uma notificação de um yogi, né? Que trabalhava tantra, se eu não me engano, na França, enfim, de abusadores. Então, existe uma lista gigante de abusadores. Abusadores sexuais, abusadores psicológicos, abusadores financeiros, né? E nós estamos aqui na construção, na vanguarda de um yoga nomádico, um yoga que se desloca, um yoga que não tem medo das dobras e das frestas que ele vai abrir como linhas de fuga, né? Então, a gente vem replicando os mesmos yogas, replicando as mesmas posturas, replicando os mesmos conceitos. Se você perguntar para um professor mediano de yoga o que é yoga, ele rapidamente vai soltar o Sutra 2 do capítulo 1 do Patanjali. Yoga é Chitta Vritti Nirodha, diminuição da evolução da mente, alguma coisa assim. Não é isso, Beto? A resposta mais interessante é: também é isso. Há infinitas outras formas de você pensar o yoga. O yoga ele não cabe na ciência. A ciência reduziria o yoga. O yoga não cabe na filosofia, porque a filosofia é cria conceitos. A ciência inventa e cria funções para o que estuda. É a arte que expande nossos corpos para produzir mais afetos, pensamentos, sentimentos, novas formas de pensar a vida. Então, como tem um yoga que se desenvolve no sul da Ásia, por que não há um yoga que se desenvolve no sul da América Latina, né? No sul da América ou na Europa? Então, em cada contexto cultural e social, o yoga vai se desenvolver de uma forma única. Então, estamos migrando esses yogas sem linhagem ou pós-linhagem, desse tipo de pensamento sedentário, que pensa que é apenas replicar conceitos antigos à modernidade, né? Sempre purificando o yoga, você entende, né? O yoga se transformou numa espécie de purificador de corpos. Mas você sai do pressuposto que o teu corpo está impuro, ele é tóxico. Então ele precisa do yoga para ser higienizado. Gente, o tio Adolfo pensou isso, Hitler, né? De purificar corpos. Nós precisamos mudar, cambiar essa mentalidade, transformando corpos, amolecendo esses corpos, criando porosidade nesses corpos, expandindo peles, para que a gente possa aprender com os nossos alunos, com as nossas práticas, com essas novas experiências, em contextos culturais, sociais, econômicos, filosóficos e de desejo, de libido, novas formas de experienciar. O yoga restaurativa, o método de yoga restaurativa, é uma dessas experiências. Existem outras possibilidades, mas estamos oferecendo aqui uma que não vem engessado para você. Ele vem aberto para você poder ser
contaminado pelo yoga e não descontaminado, porque seu corpo não está impuro, seu corpo não é impuro. Não há um homúnculo dentro de você que habita o corpo, né? Você é corpo. E a sua mente é só uma ideia do seu corpo. Seus pensamentos, seus sentimentos são ideias do corpo. Se você está afastado do seu corpo, você vai produzir ideias inadequadas sobre si mesmo e o mundo à sua volta. Talvez por isso que os yogis hoje, por mais que vendam a ideia de união, são absolutamente desunidos. Não desunidos só de não conseguir trocar ideia, mas você não tem espaços de yoga, né? O campo espiritual do yoga não abre possibilidades de diálogo, a não ser que seja entre os iguais. E aí se formam as instituições, as linhagens, as tradições, que são lindas, devem continuar acontecendo. Só que elas não são porosas, né? Elas, na modernidade, não se deixam permear por outras formas de pensamento. E isso é o contrário, é absolutamente o oposto de alguma coisa que deseja se manter vivo. Acho que a gente pode abrir para a galera que quiser fazer perguntas, para a gente já ir para o fechamento. Sim, se alguém que está nos assistindo aqui ao vivo tiver alguma dúvida, Ione, Luana, Rosana também, por favor. A gente vai esperar vocês terem alguma dúvida, conversar, compartilhar com a gente, né? Quiser dar uma espetada, a gente gosta também, a gente continua aqui. Não, hoje não. Hoje não? Hoje não. Ele quer ir assistir o novo episódio do Terapia. A gente ama. Cansado isso, velho. Então é isso, gente. A gente sempre vai estar. Há uma prática que é bastante comum na escola, é a gente pegar alguns conceitos conceito, teoria, que na prática não fez sentido, não fez tem sentido assim, faz um desserviço aos nossos alunos e pacientes, e nós também somos alunos e também fomos pacientes, né? E a gente refletir, buscar teóricos que falam diferente daquilo, outras formas de ver, e a gente vai também buscar outras respostas. A gente gosta de refletir bastante com os alunos, como eu já falei, repito, a escola hoje, toda a estrutura dela, o cronograma dela, ali de disciplinas, tem sempre a ver com o que o aluno pediu, com o que o aluno questionou, e a gente foi atrás, e aí trouxe um outro teórico, e trouxe um outro nome, trouxe um outro autor, e trouxe um outro cientista, tá? Então, as aulas são bastante densas nesse sentido, ela te convida a refletir, ela tem a intenção de causar alguns, né, rompimentos, desconfortos, Beto diz rompimentos, que a gente acredita que são a partir desses rompimentos que entra uma nova informação e sai uma nova reflexão. Se não tiver rompimento, é porque nós estamos engessados. A gente não se coloca como professor e ser humano a um espaço onde estão te perguntando como que os teus alunos fazem, como que os teus alunos são. Quando você coloca essa técnica, realmente sempre funciona, você faz um follow-up, a pessoa que diz relaxei, você conversa com ela, me diz o que é relaxar para você. O follow-up é estar sempre atrás do indivíduo, do paciente, do aluno, querendo saber mais, fazendo uma pergunta da resposta que ele traz, querendo saber um pouquinho mais daquele comportamento, é realmente ter interesse em estar próximo daquelas pessoas. E eu acho que se a gente se transformou e foi buscar curso de formação, se não foi para isso, só sobra uma outra resposta. Foi para a gente demonstrar que somos bons nas nossas posturas de yoga. E eu acho que não foi para isso. Que aquela coisinha lá no início aconteceu comigo, aconteceu com o Beto, aconteceu com vocês, convidou a gente a mudar a nossa vida? Não foi. Para a gente continuar no mesmo lugar, trocando 6 por meia dúzia, só olhando para o nosso corpo, só achando que o que os olhos veem é o que realmente interessa. Não foi para isso que a gente veio para o campo da espiritualidade, até porque espiritualidade, meditação, restauração, é tudo conteúdo subjetivo. Não dá para quantificar, não dá para avaliar olhando no sentido de deixa eu ver aqui no livro, você realmente sente. Então, a escola, ela é um grande convite a abrir ou conquistar ou convidar os teus sentidos a fazer parte desse instante, dessa prática, dessa troca, dessa roda, tá bom? Sejam muito bem-vindos ao Ninho. A gente vai ter uma formação em dezembro, o Beto pediu para eu não esquecer de falar, a gente vai ter uma formação agora no início do mês,
tá? Uma formação bastante bonita, bastante completa. Obrigada, Roberta, por esse carinho. Você é sempre muito carinhosa com a gente. Obrigada, Ione, você também. Que legal que você fez. Está fazendo uma pesquisa com a yoga restaurativa. Eu estou aqui à disposição para o que você precisar, Ione. Depois eu deixo no chat meu e-mail para você, que você precisar de material aí. Pode contar com a gente, comigo, com o Roberto também. E vocês que estavam aqui com a gente, sempre super carinhosos no Instagram. Um beijo grande também. Obrigado, gente. Obrigado, Luana. Obrigada, Ione. Gratidão, Rosana, também. A gente se fala em breve. Até já já.